Faça isto e nunca mais duvide do seu potencial. Estoicismo. Quantas vezes você já se pegou paralisado pela dúvida? A vida cotidiana nos impõe desafios constantes, e enfrentar as incertezas é parte do cotidiano de todos. O estoicismo oferece um princípio poderoso. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa sabedoria de Epicteto nos ensina a focar no que está dentro do nosso controle. Imagine-se no trabalho, prestes a apresentar uma ideia em uma reunião. A ansiedade aperta seu estômago, a voz parece falhar, e você observa seu colega, confiante e carismático, dominando a sala. O medo de julgamento aparece como uma sombra, e a pergunta é: você vai deixar isso te paralisar? O princípio estoico nos lembra que a aprovação dos outros é algo fora do nosso controle. O que está em suas mãos é a maneira como você aborda essa apresentação e a confiança que você decide ter em si mesmo. Pense agora: o que te impede de avançar nessa situação? Quais vozes internas ou externas estão tentando ditar seu valor? Às vezes a comparação é um veneno silencioso que consumimos. Pergunte a si mesmo: estou disposto a agir independentemente dos julgamentos dos outros? E como posso olhar para essa situação com uma perspectiva mais racional e calma? Quando você foca em como responder à situação, as suas reações se tornam mais claras. Respire fundo. Sinta os ombros relaxarem e tenha em mente que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. São as sementes que podem germinar em aprendizados. Agora, considere o momento em que você hesitou em seguir adiante, numa conversa difícil, ao tomar uma decisão ou ao se expor em um projeto. Com intenção e não ficar à mercê do medo ou da insegurança. Depois de refletir, que tal se perguntar: o que eu realmente preciso fazer para me permitir ser autêntico e verdadeiro comigo mesmo? Estamos diante de uma escolha. Você pode optar por ceder à dúvida ou abraçar seu potencial, confiando que suas ações e decisões são reflexos de quem você realmente é. Nos próximos dias, proponha-se a reconhecer quando a dúvida aparecer. Ao invés de se deixar levar por ela, escolha uma ação pequena que te leve para mais perto de seus objetivos. Tome a atitude de praticar essa mentalidade nas próximas 24 horas. O que você pode fazer, mesmo que pequeno, para superar a dúvida e mostrar ao mundo seu verdadeiro valor? Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto você se propõe a dar o próximo passo, é preciso lembrar que o estoicismo oferece uma visão poderosa sobre a natureza das dificuldades. Muitas vezes, a vida é comparada a uma estrada cheia de buracos e desvios. É preciso estar atento ao caminho e, mais importante, a como você escolhe navegar por ele. Por que a maioria de nós se sente tão atraída pela ideia de evitar o desconforto? Pense nas vezes em que você hesitou diante de um desafio. O medo se transforma em um guarda-chuva que você decide abrir antes mesmo de sentir a chuva. Você se previne e se acomoda, mas por outro lado, é raro enxergar o crescimento que vem ao enfrentar as tempestades.
A dificuldade mostra o que somos capazes de suportar. Já dizia Sêneca. Imagine-se caminhando pela rua, seu coração batendo mais rápido a cada passo em direção ao encontro que teme. Você respira fundo e, por um momento, questiona se deve voltar. Para onde vai esse desejo de recuar? O que realmente está em jogo se você falhar? Muitas vezes, o que nos impede de agir é a expectativa de como os outros podem nos ver. Mas e se a sua visão de si mesmo mudasse? Pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa quero ser quando enfrentar desafios? Reflita sobre isso por um instante. O que você valoriza mais? A aprovação externa ou a integridade com seus princípios? À medida que avança pela vida, as escolhas que fizer devem refletir quem você realmente é e não quem os outros esperam que você seja. Ao longo do dia, quando a hesitação surgir, respire e olhe para dentro. Visualize a vulnerabilidade como um espaço de crescimento. Quando você dá um passo à frente, mesmo que pequenino, cria um novo caminho. E isso vai além de apenas enfrentar um medo. É um compromisso com a sua verdade. Pequenas ações constroem confiança. Apresente sua ideia na reunião, no entanto nervoso que esteja. Mande aquela mensagem que postergou. Diga o que sente, mesmo que ache que pode doer. A cada movimento, você se reconstrói. Lembre-se, não piorar suas dificuldades é já metade do caminho. Como você lida com esses momentos de incerteza? Há um sentimento de liberdade que vem ao se permitir falhar, ao abraçar a possibilidade de errar. As falhas não definem você. Elas são partes do processo de se tornar quem você nasceu para ser. E no meio disso tudo, não se esqueça de celebrar cada avanço. A vida é uma série de pequenos passos e cada um deles tem valor. Que ações você pode tomar agora que tragam uma sensação de leveza e esperança? Como pode expandir sua própria visão do que é possível? Conclua este dia com uma reflexão. Qual ação você vai escolher nas próximas 24 horas que lhe permitirá abraçar sua autenticidade? É sua hora de brilhar. Cada passo que você toma é um testemunho do seu potencial. Capítulo 2 de Orientação Estoica Mais. Uma vez você se depara com um momento de dúvida. Aquela sensação conhecida que aperta o peito e faz você hesitar. Mas agora você já tem algumas ferramentas estoicas em mãos. Vamos juntos explorar como aproveitar isso. Primeiro, lembre-se de que a dúvida é normal. Todos nós sentimos isso. É uma parte da experiência humana. Mas a forma como escolhemos lidar com essa dúvida define nosso caminho. Em vez de permitir que ela te pare, faça uma pausa. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que realmente posso controlar aqui? Essa é uma chave valiosa. Imagine que você está em uma fila para fazer uma apresentação. O nervosismo bate e você começa a pensar em todos os erros que pode cometer. Agora, em vez de se afundar nesse mar de pensamentos, foque nas coisas que você pode fazer. O que está dentro do seu controle? Suas falas, sua postura, seu preparo. E mesmo que algo não saia como planejado, você sempre tem a escolha de reagir da melhor forma possível. Outra estratégia é usar o que chamamos de visualização positiva. Feche os olhos por um momento e imagine-se enfrentando aquela situação com confiança. Veja-se apresentando sua ideia com clareza. Perceba como seria receber aplausos no final. Essa imagem pode ser um combustível poderoso. E se a dúvida vier, em vez de correr dela, beba um copo de água e enfrente-a de frente. Pergunte-se qual a pior coisa que pode acontecer. Muitas vezes, essa resposta não é tão terrível assim. E o que acontece quando você supera aquela situação? Você cresce, aprende e se fortalece. Além disso, há uma questão importante a ser abordada: a expectativa dos outros. É interessante notar que a maioria das opiniões
não importa tanto quanto achamos. As pessoas se preocupam com suas próprias vidas e desafios. Elas estão mais focadas em si mesmas do que em você. Portanto, libere-se dessa pressão e concentre-se em ser fiel ao que você acredita. Você pode preparar frases curtas e claras para usar quando a dúvida aparecer. Algo como: estou aqui para aprender. Isso pode ajudá-lo a se reorientar quando o medo tentar te derrubar. Cada experiência é uma chance de aprender. Não importa o resultado. Outra prática que pode ser muito eficaz é a gratidão. Ao final de cada dia, anote algumas coisas que você fez e das quais se orgulha. Mesmo pequenas vitórias contam. Cada passo que você dá, por menor que seja, é importante no seu crescimento. Reflita sobre como isso se encaixa na sua jornada estoica. E por fim, não subestime o poder de compartilhar suas experiências. Conversar com um amigo ou mentor sobre suas inseguranças pode trazer novos pontos de vista e aliviar um pouco a tensão. Afinal, todos nós estamos nesse caminho de crescimento e muitas vezes o apoio mútuo é essencial. Nos próximos dias, por que não se promete tentar algo novo? Enfrente essa situação que você tem evitado. Dê um passo, mesmo que pequeno. Lembre-se, cada ação é uma semente e que florescerão em sabedoria e autoconfiança. Você tem agora um novo desafio. Como vai usar essa mentalidade estoica na prática? Alguns minutos de reflexão podem abrir portas que você não imaginava serem possíveis. A vida é cheia de oportunidades. Basta você decidir olhar para elas com coragem. Agora siga em frente e confie no seu potencial. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Agora que você já começou a experimentar a mentalidade estoica em sua vida, vamos falar sobre como transformar as pequenas vitórias em parte do seu dia a dia. Cada vez que você decide agir, mesmo que com medo ou insegurança, está criando um novo hábito. E esses hábitos, quando cultivados, podem se tornar a base da sua confiança. Imagine que você acorda em um dia comum. O que faz na primeira hora? Você já parou para pensar como suas escolhas matinais podem influenciar seu dia? O estoicismo valoriza a reflexão e a preparação. Então, ao invés de ficar navegando pelas redes sociais logo ao acordar, que tal reservar uns minutos para respirar fundo e refletir? Pergunte a si mesmo: que atitude quero ter hoje? Isso prepara sua mente para enfrentar desafios com mais clareza. Ao longo do dia, as pequenas ações são como rachaduras na rocha. Elas podem parecer insignificantes, mas com o tempo têm o poder de moldar a montanha. Se você se comprometer com pequenas tarefas, como cumprimentar um colega no trabalho, ou se permitir dizer não quando necessário, isso vai reforçar sua confiança. A cada ato, você afirma seu valor. Vamos pegar um exemplo simples. Digamos que você tenha uma reunião onde deve apresentar um projeto. O nervosismo pode ser avassalador, mas você pode virar esse jogo. Em vez de se deixar levar pela ansiedade, faça uma pausa, respire e diga a si mesmo: estou preparado, eu tenho algo valioso a compartilhar. Lembre-se, o que conta não é o que os outros pensam, mas o que você decide fazer com a situação. Isso é o que importa. Agora, considere a prática da gratidão novamente. Ao final do dia, não apenas faça uma lista de vitórias, mas também pense nas dificuldades que superou. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Se algo não saiu como esperado, reflita: o que eu aprendi com isso? Essa prática transforma falhas em lições e abre espaço para um crescimento real.
O estoicismo também nos ensina a importância da aceitação. A vida é imprevisível e nem sempre as coisas vão ocorrer como planejado. Ao aceitar isso, você se torna mais resiliente. Quando um erro acontece, em vez de entrar em pânico ou se culpar, pergunte-se: como posso usar isso a meu favor? Essa mudança de perspectiva pode ser libertadora e permitir que você veja as possibilidades que antes não enxergava. Vivemos em uma sociedade onde a comparação é comum. Mas a sua jornada é única. Cada passo que você dá é importante para você e não para os outros. Lembre-se de suas metas e sonhos. Não deixe que a insegurança guie suas ações. Ao invés disso, busque a autenticidade. O que você deseja realmente? O que faz seu coração bater mais forte? Nos próximos dias, proponha-se a conectar-se mais com suas emoções. Quando sentir medo, permita-se sentir isso. Pergunte-se: por que estou sentindo isso? O que isso diz sobre mim? Mergulhar nas suas emoções pode ser desconfortável, mas é um ingrediente essencial do crescimento. Por fim, não esqueça de celebrar cada passo ao longo do caminho. Cada decisão, cada ação conta. Compartilhe suas conquistas com amigos ou familiares. Isso não apenas fortalece seu compromisso, mas também cria uma rede de apoio que pode ser extremamente valiosa. Conclua este capítulo se lembrando: a vida é feita de escolhas, e ao invés de temer os desafios, abrace-os como oportunidades de crescimento. Nos vemos no próximo capítulo, pronto para dar mais passos em sua jornada estoica. Este é o seu momento. Confie no seu potencial. Capítulo 4 de Orientação Estoica. Chegou a hora de dar mais um passo na sua jornada estoica. Depois de refletir sobre suas emoções, as vitórias e as lições aprendidas, é importante falar sobre a ação. O estoicismo não é apenas um conjunto de ideias, é uma prática constante. Cada dia traz novas oportunidades para colocar seu aprendizado em prática. Pense na sua rotina. Você já se deu conta do poder que tem nas suas escolhas diárias? Cada decisão, por menor que seja, molda o seu futuro. Ao acordar, quando você decide o que fazer com seu tempo, está estabelecendo o tom do seu dia. Em vez de deixar que a vida aconteça com você, que tal tomar as rédeas? Decida como você quer se sentir. Isso não significa que você sempre terá controle total, mas você pode escolher sua atitude frente aos desafios. Agora, vamos falar sobre a importância de manter os olhos nos seus objetivos. Ter um propósito claro ajuda a enfrentar as adversidades. Quando surgirem dúvidas ou inseguranças, volte-se para a razão que o motiva. Pergunte-se: por que estou fazendo isso? Isso alinha suas ações aos seus valores e ajuda a superar obstáculos. Lembre-se do poder das pequenas vitórias. Cada vez que você se propõe a fazer algo difícil e consegue, isso fortalece sua confiança. Mesmo quando as coisas não saem como esperado, pense no que você aprendeu. Não se esqueça, nem toda grande jornada começa de um jeito grandioso. Às vezes, a maior vitória é simplesmente ter a coragem de tentar. E se a dúvida ou o medo voltar a aparecer, não se preocupe. Em vez de permitir que esses sentimentos paralisem você, use-os como sinalizadores. Eles indicam que essa situação é importante para você. Faça uma pausa e respire. Pergunte a si mesmo: o que eu posso aprender aqui? Essa atitude transforma o medo em uma ferramenta de crescimento. Outra prática que pode te ajudar é a visualização. Antes de entrar em uma situação desafiadora, feche os olhos por um instante e imagine-se tendo sucesso. Veja-se se saindo bem,
sentindo a confiança crescer em você. Essa técnica pode parecer simples, mas tem um efeito poderoso no nosso estado emocional. Agora, que tal criar um mantra, uma frase curta que você possa repetir para si mesmo quando a dúvida aparecer? Algo como: estou no controle da minha reação. Isso ajuda a reorientar sua mente e trazer de volta a calma. Ao se lembrar do que realmente importa, você retoma o foco e a clareza. É normal sentir que o caminho é árduo às vezes. A vida é cheia de altos e baixos, mas o estoicismo nos ensina que a perseverança é o que conta. Cada vez que você se levanta após uma queda, fortalece seu espírito. Olhe para cada desafio como uma pedra de construção, não como um obstáculo intransponível. Nos próximos dias, procure integrar esses conceitos na sua vida. Faça uma lista de coisas que você deseja realizar e comece a dar pequenos passos em direção a esses objetivos. Não subestime o impacto de pequenas ações. Elas são a base para grandes mudanças. E, por fim, lembre-se de cuidar de si mesmo. O estoicismo valoriza a saúde mental e física. Reserve um tempo do seu dia para atividades que te façam sentir bem. Isso não é um luxo, é uma necessidade. Cuidar de si mesmo é essencial para conseguir enfrentar os desafios que a vida lhe apresenta. A jornada não acaba aqui. Estamos apenas começando. Cada passo que você dá é um passo em direção ao seu potencial. Você está no caminho certo. Confie em si mesmo e continue a praticar. Nos vemos no próximo capítulo, pronto para explorar novas estratégias que te ajudarão a crescer ainda mais. Ele se preparou para o grande dia. Aquele era o momento que ele tanto esperara. Após meses estudando sobre estoicismo e aplicando suas lições, estava prestes a apresentar sua ideia inovadora em uma conferência que reuniria profissionais de todo o país. Os nervos estavam à flor da pele. O coração parecia querer sair do peito, mas ele se lembrou das palavras sábias que absorvera. É o que fazemos com a situação que importa. Claro, não era fácil. A insegurança muitas vezes aparecia como um ladrão à espreita. Ele havia trabalhado tanto para chegar ali, mas a voz interna sussurrava medos e dúvidas. Ele olhou ao redor e viu colegas olhando na sua direção. Por um instante, pensou em recuar. E se eu falhar? E se não foi claro? Mas ao puxar para a memória as pedras que havia lapidado ao longo do caminho, ele decidiu orientar suas forças para a situação. Ele respirou fundo e se lembrou daquela prática de visualização. Fechou os olhos por um instante e imaginou-se diante do público, apresentando com clareza e confiança. Despertou dos seus pensamentos e decidiu que não deixaria a dúvida ganhar. O que estava em jogo era muito maior que a aprovação alheia. Era sobre a sua verdade, sobre o que ele realmente acreditava. Seguindo essa linha de pensamento, ele caminhou até o palco. A mente estava clara e o passo firme. O clímax chegou quando ele começou a falar. As palavras fluíram como um rio. Ele viu a reação das pessoas, os sorrisos, as expressões de interesse e até alguns acenos de cabeça. Ali, naqueles momentos cruciais, tudo que passou pelas inseguranças se dissolveu. Ele se concentrou no propósito daquela apresentação: contribuir, ensinar e partilhar. Ao final, uma salva de palmas irrompeu. A sensação de alívio e conquista tomou conta dele. O que antes parecia um desafio aterrorizante, agora era uma etapa superada. Ele sentiu que tinha conquistado não apenas os outros, mas, principalmente, a si mesmo. Ao deixar o palco, deixou para trás os medos que muitas vezes o assombravam. Com isso, ele percebeu que os desafios nunca desaparecerão,
Mas cada superação é uma ferramenta poderosa que pode ser usada novamente. Naquele mesmo dia, enquanto celebrava a vitória com amigos, refletiu sobre as dificuldades que enfrentou ao longo do caminho. Ele ainda lembrava das conversas difíceis, das decisões complicadas. Mas agora, cada um desses momentos tinha se transformado em lições. Ele se deu conta de que não estava apenas vivendo uma vida, estava moldando um legado. Com a chegada da noite, ele decidiu anotar cada uma das pequenas vitórias e aprendizados em seu diário. Valorizou os passos dados, inclusive os que não foram perfeitos. Cada fração da sua jornada contava uma história de crescimento e força. Ele compreendeu que essa prática de gratidão e reflexão era uma parte essencial de seu desenvolvimento. E assim, vários dias passaram. Ele continuou a praticar, a se desafiar e a se expor, não só em apresentações, mas também nas pequenas interações do dia a dia. Ele se lembrou de como uma simples conversa poderia transformar o ambiente ao seu redor. O fato de se permitir ser autêntico e verdadeiro fez a conexão com os outros se aprofundar. Os dias se tornaram semanas, e as semanas se transformaram em meses. Ele percebeu que a mudança não estava em fazer grandes ações, mas em cultivar pequenos gestos dia após dia. Cada interação significativa, cada passo corajoso, tornava-se um testemunho de quem ele realmente era. Em uma manhã ensolarada, ele acordou revigorado. Ao olhar pela janela, sorriu para si mesmo. Ele se sentia mais forte e preparado para novos desafios. Afinal, compreender e aceitar não apenas a si mesmo, mas também os desafios da vida, fazia parte de um ciclo contínuo de crescimento. Com essa nova mentalidade, ele estava pronto para o que vier pela frente. Com cada respiração profunda, sentia-se mais resistente, e assim, ele prometeu a si mesmo que continuaria a buscar seu potencial, não importando as tempestades que eventualmente surgissem. O último passo foi claro: viver a vida como uma jornada, não como um destino. Ele estava determinado a inspirar outros com suas experiências, compartilhando as lições aprendidas e mostrando que a dúvida pode ser uma aliada e não um obstáculo. A jornada estava longe de terminar, mas ele sabia que sempre poderia contar com o estoicismo para guiá-lo. E assim, com um coração cheio de gratidão e compromisso, ele seguiu em frente. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.